Eu sou o pastor Vinícius da Igreja Palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vou deixar aqui uma mensagem falando sobre a criação de filhos. Está no livro de Provérbios, nesse livro da Bíblia Sapiencial, capítulo 20, verso 11, onde está escrito assim: Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Para que uma criança faça o que é puro e reto, porque ela é conhecida pelas suas ações, é óbvio, os pais têm que ensinar a criança. Não é? É claro. E hoje não é incomum você ver um pai dando um aparelho de celular para um filho de 3, 4 anos. Quanto a isso, não tem problema, faz parte da nossa contemporaneidade. O problema está em a mãe, que às vezes tem mais tempo do que o pai, não regular o tempo em que o filho fica no celular, não observar o que ele está aprendendo ali ou vendo ali. E dá isso como uma forma apenas de entretenimento que pode ser até prejudicial se não houver vigilância. Entende? É aqui que está o problema. E uma outra questão é que a criança ela conhece muitos jogos, né? Muitas personagens dos desenhos e etc. Mas quando você vai falar das personagens da Bíblia, ela estranha. Hoje você vê criança crescendo dentro da igreja e não conhecendo Bíblia, estranhando Bíblia, porque não tem aprendido nos lares a Bíblia. Algo que Deus fala muito na palavra é para os pais ensinar os filhos sobre Ele. O principal ensinamento que um filho pode receber, que alguém pode receber, é sobre Deus. Entende? Uma outra situação, às vezes o filho numa visita que os pais vão fazer, ele chega na casa da pessoa, mexe numa coisa que não é para mexer, quebra, tem um comportamento desordenado, e às vezes uma outra pessoa tem que falar com a criança. E isso é constrangedor para os pais e até para a própria criança, dentre outras coisas mais desagradáveis. Então, a criança precisa de ser educada, ensinada, né? Você vai ver, por exemplo, aqui mesmo em Provérbios, dizendo: não se deve retirar a disciplina da criança, castigando ela com a vara, nem por isso ela vai morrer. E fazendo isso, livrará a alma dela do inferno. Então, um dos efeitos da correção é livrar a criança da condenação, o menino da condenação, do inferno. Olha só o efeito da correção, né? A estultícia, quer dizer, a falta de juízo, está ligada ao coração da criança, à mente da criança. Mas a vara da correção da disciplina afastará a falta de juízo da mente dela. Ou seja, ela vai pensar antes de agir. Fazer o que está aqui em Provérbios 19:2, na Bíblia Revista Almeida Atualizada. Parte A. Não é bom agir sem refletir. A disciplina, a correção, vai servir para ela pensar antes de agir e crescer, na medida possível, bem. Fala aqui também em Provérbios que o filho insensato, ele traz tristeza para a mãe e para o pai. Entende? Outra coisa, a Bíblia ela é contra o espancamento, como está lá na 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nas qualificações ali do bispo, né? Serve para os obreiros também, que ele não deve ser espancador, ou seja, a Bíblia é contra o espancamento. Corrigir com a vara não é espancar, mas às vezes você dá umas boas palmadas e uma palavra mais firme, isso vai servir para a criança ter juízo, né? É melhor ela ser corrigida em casa pelos pais do que na rua pelas pessoas, não é? E hoje não é incomum você ver, por exemplo, pais, até mesmo cristãos, chorando a perda de filhos, né? Em alguns casos, não foi por falta de ensino, não. Porque eu conheço pais evangélicos cristãos que dão testemunho e que têm perdido seus filhos. Mas não é por falta de ensinamento, não foi por falta de ensinamento, não. É porque esses filhos deixaram a perversidade tomar conta do coração deles. Isso pode acontecer também, mas não tem nada a ver com ensinamento. Ensinamento é um padrão de Deus. Claro, sem dúvida. Por exemplo, Jesus, antes de ser assunto, de subir para o céu,
Numa das últimas palavras que ele deu aos discípulos, ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ensinamento é um padrão de Deus que você vai encontrar muito na Bíblia. E Jesus disse, ensinando os discípulos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Quer dizer, ensinamento. Ensine a palavra de Deus. É o que faz a diferença, é o que muda. Nós precisamos disso. Nós precisamos do ensinamento do Senhor. De tudo que nós devemos e temos que aprender, o principal é a palavra de Deus. Né? Então, caso você não tenha feito isso, faça. Para que o seu filho, que é herança do Senhor, venha te dar prazer. Venha agir como filho sábio de Provérbios, que dá alegria para o pai, prazer para o pai e para a mãe, e não tristeza. Né? Ensine seu filho. Caso você tenha feito isso, você está de parabéns. Caso você não tenha feito isso, faça. Ensine a palavra de Deus para os seus filhos, para que você, fazendo isso, evite dele ir pelo caminho da perdição e te dar prazer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.